A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar junto na palavra do Senhor? Enquanto você medita junto comigo nessa breve palavra, nesse breve estudo, que a graça e a paz do Senhor inunde agora todas as áreas da sua vida, trazendo revelação, força, ânimo. Que nesse dia maravilhoso você possa ser em tudo fortalecido e restaurado, de glória em glória, para a glória do Senhor. A minha Bíblia está aberta aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Eu quero trazer uma breve palavra chamada Tentação não é pecado. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é traído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Queridos irmãos, tentação não é pecado. Aqui no versículo 12 está escrito que quando nós suportamos a tentação, isto é uma demonstração de amor por Deus. Todos os dias somos entregues à morte, porque estamos num corpo de carne ainda neste mundo. Não recebemos um corpo glorificado ainda. No passado o Senhor nos livrou da culpa do pecado. Hoje Ele nos livra do domínio do pecado. E lá no céu Ele nos livrará da presença do pecado. De forma que o sangue de Jesus nos purifica e o Espírito Santo está dia a dia nos ajudando a avançar. Mas estamos ainda no processo. A Bíblia diz em 1 João 3,2 que somente quando estivermos face a face com o Senhor é que seremos perfeitos. Então, estamos ainda num grau de imperfeição. É claro que não somos mais quem nós éramos. O processo já começou. Aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completar. Nenhum de nós é perfeito. Estamos sendo aperfeiçoados. Não somos salvos pelo nosso desempenho. Somos salvos pela obra consumada na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus em nosso lugar e a fé que Ele colocou em nosso coração. De forma que estamos cada vez errando menos, mas nós erramos. E precisamos compreender aqui que a tentação não é pecado. A tentação é uma oportunidade de demonstrarmos o amor por Deus. Veja que muitas vezes a pessoa pergunta: pastor, eu acho que eu tenho um demônio em mim, porque vem certos desejos, pensamentos e sentimentos que não são da palavra de Deus. E eu luto contra isso. E eu não quero isso. Veja, se está em conflito com você é porque não vem de você, mas vem da sua carne. Você não é essa carne. E quando você luta contra isso, aqui está dizendo que tem uma coroa da vida que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amar ao Senhor não é extinguir todos esses sentimentos errados, é renunciá-los. Porque enquanto estamos na carne, sempre seremos tentados. Cada um em uma área diferente, mas todos nós temos uma carne. E aqui está dizendo que aquele que suporta, ele receberá uma coroa, há um galardão e uma recompensa por cada tentação que você passa e que você renuncia. Isso mostra que você escolhe o Senhor e ama o Senhor. Cada vez que a árvore do conhecimento do bem e do mal, bem no centro do jardim, te convida e você sofre, renuncia, se agarra no Senhor e vai contra aquilo, você está demonstrando fidelidade e tem galardão. Isso é uma demonstração de amor. Diante dos anjos e demônios, isso é um espetáculo. Um cristão tentado renunciando à tentação. Como aconteceu com José, quando foi tentado e renunciou e saiu correndo. Aquilo foi uma demonstração de amor pelo Senhor. Não foi uma demonstração de pecado. Muitas pessoas não entendem como funciona essa questão, porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:21, eis que tudo se fez novo. A pessoa pensa, se tudo se fez novo, por que eu tenho esses sentimentos errados, pensamentos e desejos antibíblicos? Será que eu tenho um demônio? Será que eu não nasci de novo? Aconteceu comigo quando eu comecei na jornada cristã, bem ali sem conhecimento bíblico.
Eu pensei que quando eu me batizasse nas águas, todos os pensamentos, sentimentos e desejos carnais iriam desaparecer, e eu iria andar no Espírito o tempo todo. E quando eu saí das águas e que continuou essas tentações em várias áreas, eu comecei a pensar que o batismo não tinha valido, que eu não tinha o Espírito Santo, que eu não era salvo, mas tudo aquilo era uma falta de compreensão, que embora eu sou uma nova criatura criada em Cristo Jesus, ainda tenho uma carne, e que renunciar essa carne é glória para Deus e não é pecado. E aí o inimigo vem primeiro tentando e depois ele vem colocando culpa, dizendo: se você sentiu isso, você não tem Deus. Se você pensou isso, então você não tem o Espírito Santo. Que adianta você ir na igreja se você tem esses desejos às vezes? Então aí está. Muitas vezes o inimigo quer nos identificar com a nossa carne. Essa mesma carne que nós estamos renunciando e lutando contra. Essa mesma carne que nós estamos confessando e dizendo: Senhor, me ajuda a não cair, a não fazer, a não pensar. Veja, a prova que estamos lutando contra isso mostra que nós nascemos do alto. Antigamente nós criávamos oportunidades escondidas para pecar e tínhamos prazer no pecado. Agora nós não temos prazer no pecado. Nós lutamos contra aquilo e quer ferir a santidade de Deus e quer nos derrubar. Já é uma prova que o processo começou. E esse conflito da carne e do espírito, é muito importante você compreender que se você é uma nova criatura, você não é essa carne, essas tentações. Isso não é você. Isso é algo que você está renunciando e lutando contra. Você é uma nova criatura, você é santo. Você é um com o Senhor no Espírito, diz 1 Coríntios 6,17. Não se atribua e não se identifique com esses desejos, dizendo: esses desejos são eu, esses pensamentos são eu, esses sentimentos errados são eu. Não atribua a você. É a tua carne renunciada. Logo você vai ter um corpo glorificado e não será tentado mais. Mas o fato de você ainda ser tentado não mostra que você está sujo, que você é imundo, que você não é um salvo. Muito pelo contrário, essa sua luta contra a tentação está escrito aqui: Deus dará uma coroa para aqueles que o amam. É certo que é difícil você, agora tendo essa nova natureza, muitas vezes ser atacado em pensamentos, sentimentos e desejos antibíblicos. É sofrimento, mas esse sofrimento trará galardão pela sua renúncia, pela sua confissão, pela sua disposição de não ceder e sofrer. Aleluia! Amados, o inimigo primeiro coloca a tentação e depois vem dizendo que você está imundo e depois vem dizendo que você não tem o Espírito Santo. Mas tentação, você leu aqui comigo em Tiago 1, do 12 ao 15, não é pecado. Pecado é quando cedemos à tentação e permanecemos no pecado, porque o sangue de Jesus está aí para te purificar, meu irmão, e o Espírito Santo está aí para gradativamente te dar força para você renunciar. Então a Bíblia não diz que eu e você vamos extinguir. Enquanto estivermos num corpo de carne, nós não poderemos extinguir as impiedades, nós poderemos renunciar às impiedades. Em Tito 2,12 diz assim, que nós devemos renunciar às impiedades e viver de forma sóbria, justa e piedosamente. Renunciar significa que todas as vezes, vez após vez, vez após vez, vez após vez, nós renunciamos. Como seria maravilhoso se não tivesse mais tentações. Vai ser assim lá no céu. Mas aqui na terra, enquanto não tivermos um corpo glorificado, nós sofremos, mas trazemos glória para o Senhor, porque é um espetáculo. O homem, tendo tudo a favor para pecar, ele escolhe renunciar. Enquanto os demônios tinham mais poder, eles cederam ao pecado. E nós aqui, seres humanos limitados, renunciando vez após vez. Queridos, como muitas vezes o cristão pensa, nessa área já estou resolvido. E aí ele não se consagra, não ora, não jejua, e a carne ataca novamente naquela área que ele pensou que tinha superado. Veja, assim é que é. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que aquilo ali já acabou, mas a carne continua ali. A carne nunca se converte. A nossa carne nós vamos renunciá-la a vida toda, né? À medida que vamos fortalecendo espiritualmente, nós vamos sabendo lidar com a carne, renunciar e vigiar.
E se por acaso pecar, não é que nós vamos pecar, fazer provisão para o pecado. Lá em 1 João 2,1 diz que isso escrevo para que você não peque. Mas ele diz lá, se você pecar, o sangue de Jesus te purifica. Temos um advogado diante do Pai. E força para da próxima vez honrar ao Senhor, né? E não cair naquele mesmo pecado. O que vemos então é que a tentação ela existe na terra. Nós não somos imundos, não somos pecadores, não somos sem o Espírito Santo porque somos tentados. O fato é que você está renunciando isto. Isto é maravilhoso. E aí o inimigo diz que só pelo fato de você ser tentado por esses pensamentos, só pelo fato de você ser tentado nesses desejos, você já pecou. E é tudo mentira. Lá em Romanos 7,22 diz que nós temos uma nova natureza e que nós temos prazer em Deus, na vontade de Deus. Não há nenhum conflito no nosso espírito com o Espírito de Deus. O nosso novo ser criado em Cristo Jesus, ele tem prazer na obediência, ele tem prazer naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é agradável a Deus. Então este é o nosso novo ser. É isso que você deve se ver em Cristo santo, próspero e saudável. As circunstâncias visíveis querem contradizer isto, assim como a esterilidade de Sara e a velhice de Abraão testificavam no visível e lutavam. Era uma tentação, dizendo que ele nunca ia ter um filho. Aí estava a prova que Abraão passou. Né? Mas o que vemos é que Abraão não atentou para o visível. Então não se identifique com essas tentações. Diga, é apenas a minha carne. Não sou eu não tenho mais prazer nisso, eu não vou ceder a isso, eu posso renunciar vez após vez. Lá em 1 Coríntios 10,13 diz que Deus nos deu o Espírito Santo e nós podemos renunciar vez após vez. Toda vez que bater na porta, voltarei para minha casa. Terá de nossa parte uma resistência no Espírito, né? E a palavra de Deus mostra, queridos, também, em Romanos 6,14, que nós não teremos mais o domínio do pecado em nossa vida porque estamos debaixo da graça. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, do 2 ao 4, diz que nós temos uma nova natureza e já escapamos dessas seduções do pecado. Agora, o cristão novo convertido, muitas vezes, por falta de esclarecimento, por não ter ainda compreensão da sua nova natureza, muitas vezes ele cai. E aí ele diz, eu não vou mais para a igreja porque eu estou caindo nessa área, eu já confessei e não consegui parar. Irmãos, quem vai libertar você é Jesus. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Deus te chamou, Ele conhecia todas as suas falhas, fraquezas e pecados. Isso que eu estou falando não é um incentivo para o pecado. Estou explicando que você vai errar cada vez menos, mas você não pode de uma hora para outra mudar todos esses hábitos na força, na marra, na culpa. Não, isso é produzido pela graça, gradativamente. Você não pode desistir. Continue se entregando. Você não pode se conformar. Você não pode se entregar ao pecado e dizer, não, isso é normal, Deus é amor, eu vou continuar brincando com o pecado. Não é este o caso. Mas também não é um desespero. Errei de novo para mim não ter mais jeito, porque agora Deus não vai me perdoar mais, porque eu tinha pedido perdão, mas agora eu fiz de novo. Mas você está triste, você está lutando contra isso. Deus está vendo que isto é apenas você não sabe lidar com a sua carne. Com o tempo, à medida que você vai ficando maduro e espiritual, você vai aprendendo a discernir e vencer mais a carne. A tua vitória será cada vez maior. Agora, você não é salvo por essas vitórias. Essas vitórias honram a Deus, essas vitórias têm galardão, mas você é salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Do início do processo ao fim, não é o seu desempenho que vai te salvar, mas a fé no sangue de Jesus. Tanto que o ladrão da cruz, ele não foi salvo porque ele melhorou o seu comportamento, porque ele parou com aquilo, mas porque ele disse, Jesus, lembra de mim quando entrares no paraíso. Ele creu no Senhor, os seus pecados foram perdoados e foi purificado. Se ele descesse daquela cruz, ele teria tentação para roubar de novo. Ele teria bastante batalhas, não é verdade? Mas o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o Senhor nos salva e vai nos santificando, retirando de nós não só o pecado, mas o amor pelo pecado, o gosto pelo pecado, né? E nos ensinando a ter nojo do pecado e a renunciar. Mas não vai extinguir, querido. Não vai extinguir, não vai chegar numa época em que você vai ter só pensamento de fé, só sentimentos de amor, só desejos puros o tempo todo. Você vai ser atacado, a casa na rocha, a casa na areia é atacada, mas você vai aprender como lidar com isso, porque a graça te ensina. E um ótimo começo
É você compreender que você não tem mais prazer no pecado, que você tem uma nova natureza, como eu disse em Romanos 7:22, você tem prazer na lei do Senhor. Esse prazer, esse sentimento, esse desejo que vem na tua carne, não é você. Separe você disso e diga, isto é minha carne. Isto é uma tentação, isso não sou eu, isso não me contaminou, eu não aceito isso, eu rejeito isso, isso não sou eu sou santo em Cristo, eu odeio isso, eu vou lutar contra isso. E se você está lutando contra isso, mostra que você é santo. Porque santo não é aquele que nunca peca. Santo é aquele que está lutando contra o pecado pela graça. É aquele que está renunciando ao pecado. É aquele que vez ou outro peca e confessa, não esconde, não brinca com o pecado. Isto nós vemos. É muito maravilhoso, irmãos, nós compreendemos que estamos num processo de frutificação e de crescimento. Não se desmotive por ter certas áreas que ainda parece que não mudou. Não é porque você não tem fé. Pastor, eu acho que eu não tenho fé porque eu estou tanto tempo na igreja e não prosperei. Minha família não foi salva. Pastor, eu acho que eu não tenho fé porque eu não consigo vencer esse vício do cigarro. Eu acho que eu não tenho o Espírito Santo porque eu não consigo eu sou tímido, não consigo evangelizar. Queridos, aquele que começou em você a boa obra, ele é fiel para completar. Não tente ajudar o Espírito Santo. Não tente mudar você, atalho, tentar ser o que você não é, se esforçar e se culpar. Não! Creia que o Deus que te salvou foi pela fé que você foi salvo, crendo em Jesus. E é pela fé que o Espírito Santo continuará te santificando. Os crentes da Galácia tiveram esse problema. Lá em Gálatas 3, do 1 ao 3, diz que eles começaram crendo simplesmente em Jesus para serem salvos. Mas depois eles tentaram se santificar na culpa, na marra, e deu tudo errado. Porque assim como nós começamos pela fé, é pela fé em todo o trajeto. O que é a fé? A dependência da graça. Nós dependemos do sangue de Jesus para nos perdoar vez após vez. Nós dependemos do Espírito Santo para nos santificando, para nos mudando, nos transformando, nos ajudando em nossas fraquezas, não é? O que vemos é que um ótimo começo é você não se atribuir a essas tentações, não dizer que isto é você, esses desejos não são você, esses pensamentos não são você, é apenas sua carne, você tem nojo disso, você luta e renuncia a isso, é uma prova de que isso é apenas algo de fora, porque você é o eu interior, esse fora é apenas a sua carne, não o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. A carne são esses desejos errados, pensamentos e sentimentos. Olha o que diz aqui, queridos. A palavra de Deus mostra em Romanos 8. Olha que lindo esse texto, queridos. Eu quero ler com você. Romanos, capítulo 8, fala que desde que Adão e Eva pecaram, toda a natureza está gemendo. Os animais que comiam ervas hoje estão devorando uns aos outros, se matando. Então os animais têm medo, a natureza está sofrendo com vendavais, furacões. Toda a natureza está sofrendo pela desobediência de Adão, a terra ficou amaldiçoada. Então ali ele diz que o mundo inteiro está sofrendo em convulsão. O mundo inteiro está angustiado, olha ali. Romanos 8:22. Ele diz assim no 23, e não somente ela, toda a terra, olha, mas nós também, que temos as primícias do Espírito. E que a primícia do Espírito? O processo começou no Espírito. Quando você recebeu Jesus, tudo se fez novo no seu Espírito. Mas a tua alma está sendo restaurada pouco a pouco, né? Pensamentos, sentimentos e desejos. O teu corpo ainda não foi glorificado. Você vai ter um corpo glorificado lá no céu. Aqui às vezes somos atacados pela enfermidade, lutamos e vencemos. Mas lá no céu teremos um corpo glorificado que não enferma, que não envelhece, que não chora, que não tem sono nem fome, né? E que não é mais tentado pelo pecado. Ele diz assim, e nós que recebemos as primícias do Espírito, quer dizer, o processo começou no Espírito, ali é que você é santo, ali é que você está sentado nas regiões celestiais, preste atenção no que você é no Espírito, ó. Temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo está gemendo, como Ló gemia ali em Sodoma e Gomorra. Ele diz, olha, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Então o que ele está falando? Aonde é que está a nossa esperança? A nossa esperança é que nessa terra não teremos um corpo glorificado. Aguardamos. Esperança significa algo que você vai receber só depois do arrebatamento. Até o arrebatamento teremos um combate da carne com o Espírito, dia após dia. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedor, somos guiados em triunfo sempre e temos toda a condição, porque maior é aquele que está em nós, nos ajudando, do que essas tentações, não é verdade, amados? Aí ele diz assim, ó, aguardando a adoção de filhos,
a redenção do nosso corpo. Aí ele diz no 24, porque na esperança somos salvos. Você está falando, você vai ser salvo não por aquilo que você sente, pensa e vê no visível. Você é salvo pela esperança, ou seja, você não está vendo um corpo glorificado, mas você crê mesmo assim. Você sendo atacado pelas tentações, mas você crê que é santo. Você está sendo atacado nos pensamentos, mas você crê que foi purificado. Então aí está a esperança. Ele está dizendo assim, olha lá que coisa maravilhosa, porque na esperança fomos salvos. Aí ele diz, ora, a esperança que se vê não é esperança. Ele está dizendo, se você já tivesse visto um corpo glorificado, não fosse mais tentado, não precisaria mais dessa esperança. A esperança é justamente para o que você não está vendo. O que você está vendo é o quê? Sentimentos, pensamentos e desejos contrários. Mas a esperança é, mesmo assim eu creio que sou santo. Mesmo sendo atacado na carne, eu sou espiritual porque eu estou renunciando. Eles, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Como é que eu ia esperar um corpo glorificado se eu já tivesse ele? Aí não precisaria esperança. Esperança é você não estar vendo, mas você diz, em nome de Jesus eu já tenho, em nome de Jesus eu sou santo mesmo assim. Aí ele diz no 25, mas se esperamos o que não vemos, se você está esperando o que não vê, um corpo glorificado, com paciência ou aguardamos. Então é com paciência, queridos, que você suporta a tentação, que você confessa a tentação, que você renuncia à tentação. Isso é sofrimento? É, mas tem galardão e a demonstração de amor. E isso não é pecado. E muitas vezes o diabo vem colocando culpa, chamando de imundo aquilo que Deus santificou, chamando você de que você não é salvo, que você não tem o Espírito Santo, que a prova que você não tem o Espírito Santo é que vem certos pensamentos. Então ele joga os dardos inflamados e ele fala como se fosse você, para que você pense que é você, mas é apenas a sua carne. Às vezes ele vem com um pensamento que você nem estava pensando aquilo, tanto que te choca e você vai contra. Se fosse teu, você não iria ter conflito, não é verdade? Aí vem um pensamento na tua mente, e como é que eu vou pagar aquela conta? Veja, aquela preocupação vem na mente assim. Não é você, porque você é um espírito de fé, de 2 Coríntios 4,13, amém? Então isso é apenas o inimigo tentando fazer parecer que é você. Por isso que ele fala, como é que eu pagaria essa conta? Para você pensar que é você. Aí vem um sentimento na tua carne. Ai, que raiva daquela pessoa, que vontade de brigar. Você nem está pensando nisso, é apenas uma tentação. Aí vem um desejo na sua carne de fazer sexo fora do casamento, de um vício, de qualquer outra coisa que não seja a preguiça, o mundanismo, né? E aquela tentação vem, ai, que vontade. Não é a sua vontade, é apenas a sua carne. Porque o sexo dentro do casamento ele é bênção, ele é abençoado por Deus, bendito o casamento, né, irmãos? Agora, esse desejo fora de hora, esse desejo por pessoa que não é o seu esposo, não é sua esposa, é claro que é apenas uma tentação, não é você. Porque o teu novo eu, criado em Cristo Jesus, ele tem prazer na santificação, na pureza. Ele tem prazer em Deus e na palavra de Deus, em honrar a Deus, né? E aí, ele faz você pensar que foi você que desejou e que você está imundo. Que foi você que pensou e que você está falho, que você pecou contra Deus. Nós lemos aqui, eu te mostrei, não é pecado ser tentado. Isto é uma demonstração de amor por Deus. Todos os dias somos entregues à morte para escolhermos a vida. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Que essa palavra possa te fortalecer, vitaminar a sua fé e mostrar que você é santo, que você é amado, agradável a Deus em Cristo Jesus, como diz a palavra de Deus, porque você tem lutado contra a sua carne e tem prevalecido pelo sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho, pela sua fé no Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela sua vida e que esse estudo possa te abençoar em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que você tenha um dia de graça, de alegria, dizendo, Deus, que bom, porque eu sou santo, porque essas tentações são menores do que eu, porque eu tenho a força de Deus para renunciar, e quando eu pequei sem querer, eu confesso, e o sangue de Jesus me purifica sempre, até o fim, até o último dia, em nome de Jesus.